Gente, quando o culto é no lar, o encontro é no lar, tudo muda. O comportamento é outro. E somos nós que precisamos agora nos encaixar ali. Então, primeira coisa, entre no lar com propósito. Você não vai fazer uma visita social. O trabalho no lar não é visita social, é você, de fato, é um trabalho, você está ali com propósito, é intencional. Entre no lar, seja mesmo a pessoa que tem uma intenção de estar ali. Conte para a sua equipe qual é essa intenção. Por isso é importante as reuniões, por isso é importante a sua equipe ter a mesma visão ou olhar para o trabalho como você olha, como Deus está direcionando você. Então, muda tudo, gente. Lá, o diácono, né, que eu já falei que eu tenho o diácono que vão, mas o diácono, quando chega no lar, ele não pode se esquecer que ele está no lar, não é as pessoas que chegaram na igreja. Então muda sim a maneira que o diácono vai tratar as pessoas, vai lidar com o jovem, com o adolescente que está ali, lembrando que o comportamento deles é totalmente diferente do comportamento que nós estamos acostumados na igreja. Por isso que é importante o treinamento, você precisa treinar a tua equipe. É totalmente diferente. Então, eu vou te dar aqui um quadro, se você ainda não tem o trabalho no lar, vou te passar um relatório. Eles levantam muito, eles conversam entre si, não que seja uma coisa desrespeitosa, mas isso acontece mais do que no ambiente igreja, tá? Então, as crianças, elas ficam, porque hoje no lar, eu ainda não tenho um trabalho voltado para as crianças. É diferente, no culto de domingo lá na minha igreja, tem o trabalho com as crianças. Então, as crianças, os juniores, né, com uma idade que já escreve e tal, eles já ficam no piso superior, eles não ficam no culto, no horário. Então, quando chega no lar, você tem que estar muito focado, porque você vai ouvir mais barulho, vai ouvir conversas paralelas, criança vai chorar, cachorro vai latir, tem tudo essas coisas, gente. No lar de hoje, por exemplo, tinha 26 pessoas, um número grande, né? Para um ambiente no quintal é um número grande. E tinha acho que 4 crianças, 26 adultos e 4 crianças. E essas crianças todas pequenininhas. Então, houve muito. Tem hora assim, sabe, que o cachorro que está preso solta, se solta. Ah, é alguém que chegou, Mercado Livre chega fazendo entrega. Tem tudo isso, gente. Tem tudo isso. Então, você precisa estar muito focado naquilo que você foi fazer. Então, lembra, não é uma visita social. Outra coisa, você não está ali para julgar. Olha que nós somos tentados a isso, para julgar o ambiente. É claro que nós orientamos. No meu caso, como os lares que abriram foram de membros da igreja, então eu consegui bem arrumar essa questão, orientar o membro que abriu a casa. Por exemplo, a semana passada eu cheguei no lar e a irmã, ela tinha arrumado as cadeiras como uma atrás da outra, sabe? Como se fosse uma igreja. Então eu, com muito cuidado, pedi para que a gente pudesse sentar em círculo. Em círculo é a melhor maneira de você organizar. Por que em círculo? Porque você consegue ver todos, você vai conseguir ver a expressão no rosto de cada pessoa que está ali te ouvindo. E também eles mesmos vão poder ver, interagir com os outros. Quando é esse ambiente, essas cadeiras colocadas como é na igreja, é mais difícil. Porque às vezes aí fica aquele ambiente que é um se escondendo, sabe? O mais tímido ele acaba se escondendo atrás daquele que é mais alto, sabe? Isso, ele já senta lá com essa intenção. Então, mas como era, né, o lar de uma irmã na igreja, eu com muito cuidado eu pedi para que ela fizesse isso. Mas vamos que não fosse.
Eu não posso simplesmente chegar na hora da reunião e falar isso. Eu tenho que ter cuidado. Então, existem cuidados que a gente tem que tomar, gente. É necessário você tomar alguns cuidados. Lembrar o seguinte: agora é você quem está no ambiente de fora, né, do lado de fora da igreja. Então, cuidado, essa questão do horário, é óbvio. A Bíblia fala sobre o episódio quando Jesus ele vai, então, para a casa de Zaqueu. Tipo assim, ele mesmo se convida, né, para pousar na casa de Zaqueu. Mas algumas coisas o texto nos mostra. Está em Lucas capítulo 19. Primeiro que Jesus começa um relacionamento com Zaqueu. Apesar do tempo, a história ser um relacionamento muito rápido, mas ali tem ensinamentos. Nós podemos olhar para aquele texto e aproveitar ao máximo os ensinamentos que Jesus deixa ali. Jesus, ele primeiro que ele olha para Zaqueu, ele enxerga Zaqueu. Depois ele chama Zaqueu pelo nome. Então, aqui nós podemos aprender. Nós precisamos chamar as pessoas pelo nome. É difícil, gente, para mim, é muito difícil guardar nome. Por isso, né, eu sempre falo, hoje meu caderninho não está por aqui, mas a gente precisa do caderninho de anotações. Serve um celular? Sim, serve, mas cuidado também com o celular. Porque o celular pode dar a impressão, dependendo do ambiente que você está falando no WhatsApp, que você não está dando atenção para aquele momento. Então, use um caderninho para você anotar o nome, ou então na sua equipe. Eu tenho, né, a secretária lá que ela fica anotando tudo. Depois, quando termina, ela vai de um a um ao visitante, pega nome. Por quê? Porque é importante. Conforme eu, hoje, por exemplo, que teve visitante, eu começo um relacionamento. Se eu tenho a oportunidade de me achegar ali àquele visitante, eu sempre faço o convite que ele volte na próxima semana. E eu pergunto o nome. Hoje mesmo eu perguntei o nome de um visitante e ele falou: meu nome é Elvis. E aí eu falei para ele: não vou esquecer. E por que não? Aí ele falou assim: Elvis Presley, né? Eu falei: pois é, não vou esquecer. Então a gente começa a associar, e essa pequena conversa, esse pequeno riso, já é aqui um começo de um relacionamento. Foi isso que Jesus fez. Jesus olha, vê Zaqueu e chama ele pelo nome: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. O Zaqueu, é claro. O Zaqueu era um homem desprezado pela sociedade, ele era cobrador de impostos. Então ele não era um queridinho, não. Ele, né, a Bíblia vai falar sobre a estatura dele, ele era baixinho, então ele sobe na árvore, ele se expõe. E Jesus não se importou com nada disso, chama ele pelo nome. Então, isso, aprendermos, gente, que essa dinâmica do lar é totalmente diferente do que a dinâmica na igreja. Tá? Por que isso? Para as pessoas que estão indo, que não fazem parte da igreja, é o ambiente delas. É por isso que eu tenho dito aqui no diário aqui, que é um ambiente muito bom. As pessoas elas começam a perder a inibição. Por quê? Porque é isso. Às vezes tem casa que a gente está sentada no sofá da sala. Então as pessoas estão no ambiente, gente, que ambiente maravilhoso. Agora nós é que precisamos estar atentos como nós nos comportamos no ambiente que não é o nosso, que não é o nosso ambiente de culto, mas nós vamos transformar sim aquele ambiente em ambiente de culto. Como que nós vamos fazer isso? Relacionamento. Semana após semana, nós vamos, então, sabe, envolvendo as pessoas ao nosso propósito e nos envolvendo com eles também. Então, tem que ser intencional. Todo encontro seu, toda reunião no lar deve ser intencional. Não é visita social, não. Você vai num propósito. Você tem um propósito para estar ali.
Por mais que você tenha que se adequar ali àquele ambiente, mas no teu coração você tem um propósito. Você vai ali como um servo, como uma serva de Deus. Ali algo de extraordinário vai acontecer, como aconteceu na casa de Zaqueu. Então tá, Jesus chama Zaqueu e a Bíblia vai dizer que Zaqueu recebe Jesus com alegria. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Ó, Zaqueu se sentiu ali diante de Jesus, está lá no meio de uma multidão. Jesus é famoso já, Jesus é aquele que cura, que faz milagre, mas Jesus o chamou pelo nome. E isso, gente, nós não somos Jesus, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando você chega, quando a igreja chega no lar, quando o obreiro chega, o pastor, a pastora chega, é uma pessoa importante para aqueles que estão lá. Entende? Apesar deles estarem no ambiente deles, digo lá, eles olham para você e vê importância em você. Olha que honra. Foi isso que o Zaqueu ele sentiu. Que honra, na minha casa, me chamou pelo nome. É na minha casa que ele quer pousar. E aí o Zaqueu o recebe com alegria. Então nós vemos aqui que não foi assim de supetão. Houve, né, ali um preparo. A maneira que Jesus tratou Zaqueu era a maneira que ele gostaria de ser tratado, ou era a maneira que ele precisava ser tratado. Às vezes, as portas se fecham por conta de nós não sabermos como agir, sabe? Como tratar as pessoas. E esse texto aqui nos mostra. E eu tenho visto isso. Quando você dá atenção para as pessoas elas sentem alegria. A maioria das pessoas que estão fora da igreja, digo, longe da comunhão, longe de Cristo, elas estão sofrendo. Zaqueu, ele tinha aqui o trabalho, né, era cobrador de impostos, mas ele tinha problema por conta dessa atividade que ele fazia. Então, quando Jesus o chama, ele sente uma alegria muito grande. E a Bíblia diz que ele desce depressa. Ele abre a casa dele. Então, para você que ainda não começou, olha para a pessoa e busque, então, começar um relacionamento com a pessoa. Sim, chamá-la pelo nome. Não julgar, gente. Jesus não julgou Zaqueu. Nada disso. O que estava acontecendo aqui? As pessoas que estavam lá olharam para a atitude de Jesus e julgaram, sim, o Zaqueu. E julgaram Jesus também. Ó, veja o que eles disseram. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Ó, este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Então eles olham para Jesus, eles julgam a atitude de Jesus e eles olham para Zaqueu e julgam a vida de Zaqueu. Mas Jesus não se importou com nada disso. Primeiro, Jesus não se colocou acima, ok? Não é porque Jesus ele estava realizando um milagre que ele olhou por cima, né, de cima para baixo. Naquele momento, Jesus ele se coloca ali, ó, com Zaqueu, e é isso que nós precisamos fazer. Sabe? Você precisa, sabe aquela história? Ó, Jesus, ele deixou toda a sua glória. Para fazermos um trabalho no lar, nós precisamos também deixar toda a nossa posição, sabe? Todo o nosso achismo, todo o nosso conforto. Nós temos que deixar tudo, como Jesus deixou tudo e veio ao mundo para nos salvar. Então, veja que somos imitadores de Cristo. Nós também hoje, nós precisamos deixar tudo, deixar toda a nossa glória. Então, o ambiente da igreja, você precisa deixar. Esquece, na hora que você vai para o lar, você não manda em nada. Você não bota ordem em nada. É isso mesmo, vai ter cachorro latindo, vai ter criança correndo, vai ter chorando, um quer água, o outro está comendo biscoito. É assim. É assim. E Jesus, ele olha, mas Jesus, ele tem intenção. Olha só, no verso 9. Então Jesus disse,
hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Nós não podemos esquecer nisso. O trabalho no lar nos acende, nos faz lembrar o que é que nós estamos fazendo. Qual é o nosso objetivo? É que Jesus, então, salve aqueles que estão perdidos. Entende isso, gente? Por isso que eu estou dizendo isso aqui para vocês. O trabalho no lar é maravilhoso, se você se coloca no teu lugar. Entende? O trabalho no lar, você não tem um gabinete. Quando você entra no lar, você é servo. E você precisa agir como servo, simples assim. Se isso entrar na nossa mente, no nosso coração, vai dar bom esse negócio. Eu vou, se toda a minha equipe nesses 4 lares entender isso, vai dar bom. Nós vamos aqui trazer sempre relatório de vidas que vão sendo alcançadas. O que foi que aconteceu aqui? Jesus entrou na casa de Zaqueu, mas antes de entrar na casa de Zaqueu, se relacionou com ele. Então, se você já entrou na casa do João, da Maria, de quem quer que seja, você precisa se relacionar com essa pessoa. Você precisa, não tem nada que ficar olhando as coisas que não estão de acordo com a tua visão, que não estão do teu jeito. Não, não, não. Peça para que o Senhor te abençoe e você consiga se adaptar naquele ambiente. Aonde é que Jesus foi? Todos olharam e disseram: esse homem vai se hospedar na casa do pecador. Onde é que ele foi? Na casa do pecador. Tá? Na casa do pecador. O homem que era desprezado. Mas quando Jesus o chama pelo nome, algo aconteceu. Então, vamos aqui, vou encerrar aqui o diário de hoje falando que foi bênção, tivemos visitante, mas que também eu já começo a enxergar algumas coisas que é importante a gente fazer e estou aqui compartilhando com você hoje. Aliás, você já se inscreveu aqui no canal? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, aperta aí o sininho das notificações para que você seja notificado, ok? Nós temos tendo devocionais aqui pela manhã também, dá uma olhada aqui no canal, e eu tenho certeza, se você começou o trabalho, ou já tem o trabalho, ou está pensando em começar, se inscreve aqui. Eu vou trazer aqui as informações da maneira que está acontecendo o trabalho, aquilo que o Senhor tem me direcionado, como eu estou fazendo, e esperando que alguma coisa que sirva para você aí, que você se identifique com o meu trabalho e coloque aí a mão na massa também, ok? Então é isso, tivemos todo o trabalho hoje, amanhã eu vou para o terceiro lar dessa semana, já estou aqui pedindo ao Senhor que me oriente, e já as pessoas que vão estar, então amanhã é um outro ambiente, gente. Amanhã o lar é totalmente diferente do que eu fui hoje, do que eu fui ontem. Então, eu preciso me adaptar. Tem algum Zaqueu aí próximo a você? Entre na casa dele. Peça para que o Senhor use você, te dê sabedoria. O que eu espero e peço ao Senhor em oração é que o Senhor nos use como instrumento nas mãos dele, para que a vontade dele aconteça. Não importa o que as pessoas falam, mas nós precisamos ficar firmes naquilo que o Senhor tem nos orientado. Ok? Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.